Mateus 1, versículo 18 a 25. Eu não fujo nas datas dos textos. E a cada ano Deus renova aquilo que Ele quer nos falar. Mateus 1, versículo de 18 a 25 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia, ponderava sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque nela foi gerado, é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Espírito Santo, tu és soberano. Nós vamos pregar aqui a palavra de Deus, Pai, com uma intenção que o Senhor colocou no meu próprio coração. Mas o Senhor tem a liberdade de aplicar essa palavra na história da vida do meu irmão, naquilo que ele está enfrentando, naquilo que ele está vivendo, não é? No medo que ele está passando, que o Senhor aplique essa palavra, que essa palavra não volte vazia, mas que essa palavra traga manifestações do teu Espírito na vida do teu irmão. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o que é mais difícil de dizer? Sim ou não? O que é que para você é mais difícil de dizer? Eu acho que depende, né, minha gente? Depende de quem está pedindo. Depende das experiências que você já teve com aquela pessoa que está te pedindo. Depende das consequências que esse sim ou esse não podem trazer para a sua vida. Depende de muitas coisas. Então não existe uma regra para dizer sim e diz uma regra para dizer não. Se eu posso dizer que eu tenho uma regra para dizer não, não sei se você tem alguma, mas eu tenho uma regra para dizer não. Quando alguém quer me forçar a fazer alguma coisa, até me ameaça, aí eu já sei que é para dizer não. Outra ocasião, estava aqui no louvor, uma pessoa veio aqui e me ameaçou. Me ameaçou aqui no meio do... Eu digo, olha só por causa da tua ameaça, eu não vou dar o que você está pedindo. Então, quando eu me vejo colocado contra a parede, obrigado, pressionado, dentro de mim já tem algo dizendo assim, diga não. Por quê, queridos? Eu tenho experiência. Todas as vezes que eu fiz alguma coisa porque os outros queriam, eu quebrei a cara. Alguém aqui já quebrou a cara? Então, toda vez que chega alguma situação na nossa vida que a gente tem que dizer sim ou não, é um momento para você pensar, é um momento para você parar. Não é? Nós temos vários exemplos na palavra de Deus, de homens e mulheres, que tiveram dificuldades de fazer o que Deus pedia. Está cheio na Bíblia. Pessoas que questionaram Deus. Pessoas que negociaram com Deus.
Pessoas que tentaram fazer alguma coisa antes de dizer sim para Deus, antes de fazer o que Deus estava pedindo, inclusive José e Maria, que nós vamos ver aqui, né? Ditos pais de Jesus, eles tiveram alguma dificuldade em dizer sim, eles não disseram sim logo de cara. Eles ponderaram, eles pensaram, eles questionaram, eles argumentaram, não é? Mas graças ao sim que eles deram, nós hoje podemos comemorar o Natal. Amém, queridos? Graças ao sim que José deu, Maria deu, nós hoje temos um Salvador. Nós temos um Senhor. Aleluia! Então a gente tem motivo para comemorar o Natal, porque a gente conhece o Salvador. Amém? Então preste atenção nesse texto aqui. Eu vou olhar primeiro José. Maria estava comprometida de se casar com José. Aí antes deles se casarem e se unirem, aconteceu algo incomum. Maria ficou grávida. Ficou grávida do Espírito Santo. Era uma coisa incomum. José, sendo um homem justo, como diz a palavra, ele não querendo envergonhar, ele sabia que aquele filho não era dele. Então ele, para não envergonhar Maria em público, ele resolveu deixar Maria sem que ninguém sabia. Secretamente ele resolveu sair. Ele era um homem manso, né? José era um homem manso. Ele não foi lá tomar satisfação com ela. Não, ele resolveu sair de cena. Eu vou sair de cena porque vai pegar mal para Maria isso. E de alguma forma vai pegar mal para mim também. Então José, ele pensou com ele mesmo, disse, eu vou sair de cena, vou sair de fininho, e não vou falar nada, não vou dizer nada. Mas diz a palavra que enquanto ele refletia, ele estava pensando em fazer isso, ele ponderava, e aqui a palavra de Deus dá uma luz para nós, né, queridos? Nós que temos pressa de resolver as coisas, temos ansiedade logo de resolver a coisa, né? As nossas decisões, as nossas escolhas, elas devem ser pensadas, elas devem ser ponderadas, elas devem ser oradas. Alguém diga amém aí, só para me agradar. As nossas decisões precisam ser avaliadas, porque, querido, elas podem nos levar para o mais e podem nos levar para o menos. As decisões que você hoje está tomando, elas podem comprometer o seu futuro, o seu amanhã. Então, uma moça, antes de casar com um rapaz, ela tem que pensar, ela tem que ponderar, ela tem que orar, ela tem que pedir o conselho da mãe, o conselho do pai. Não é porque apareceu já vai casar? A igreja foi embora? Nós vemos aqui, querido, um exemplo muito bacana de José. José esfriou a cabeça dele. Já falei isso e repito. Toda decisão tomada no momento de estresse, no momento de alteração, no momento de raiva, no momento de mágoa, no momento que você quer retaliar, se vingar, é uma decisão burra. Me perdoe falar assim, porque tem tudo para dar errado. Já tentou resolver uma questão no calor de uma briga? Teve gente que morreu. E José, queridos, ele esfriou a cabeça dele.
Ele foi dormir. O Salmo 4, versículo 4, depois você pode ler. Em janeiro, a Escola Raiz vai estar estudando o livro de Salmos. E lá, no livro de Salmos, diz que o travesseiro é um bom conselheiro. Quem é que gosta do seu travesseiro? O travesseiro, ele é um bom conselheiro. Não é o travesseiro, querido, mas é o descanso, o sono. No dia seguinte você já acorda vendo as coisas de uma outra maneira que você estava vendo antes. Eu gosto que na nossa versão, no Salmo 4, diz para a gente sossegar o nosso coração no travesseiro. Está agitado, meu amigo? Está aflito? Está preocupado? Sossega a tua cabeça no travesseiro. Quem é que fez isso no meio de uma tempestade? Não, não é você não, estou falando na Bíblia. Quem foi que botou a cabeça no travesseiro no meio de uma tempestade? Jesus. E quando ele acordou e foram acordar ele, ele disse, ué, por que vocês estão assim? Vocês não têm fé, não? Né? Então, querido, o travesseiro é um lugar onde a gente tem que sossegar o nosso coração, às vezes, para não tomar decisões erradas. Não se toma decisão depois de 10 horas da noite. Não se toma decisão de madrugada. Madrugada é para dormir. Fala para o teu irmão aí, olha, madrugada é para dormir. Então José está aqui dando um anti-estresse para nós, né? Ele está dando, quando ele soube que Maria estava grávida, meu pai, como é que deve ter ficado ele? Como é que eu vou resolver isso? O que eu vou falar com ela? Como é que eu vou sair dessa? Eu não vou entrar nessa. Esse filho aí não é meu. Isso não vai dar certo. Eu não vou dar conta disso. José começou a planejar sair de cena e deixar as coisas correrem. Só que ele foi dormir e em sonho um anjo falou com ele. É interessante que eu tinha notado uma coisa aqui, porque ele também ficou com medo. Né? O anjo falou para ele, não temas. Não tenha medo de receber Maria como esposa. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha só, querido. Deus está pedindo alguma coisa de José. José, não temas receber Maria como esposa. E o anjo ainda explica. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ainda falou mais, ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados dele. Deus e o anjo explica mais. Tudo aconteceu para se cumprir o que tinha dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel. Amém? Olha só, o anjo explicou para José por que Deus estava pedindo ele, né? E para que Deus estava pedindo isso para ele. É impressionante, querido, como é que Deus confia em nós? Como é que Deus confia em nós que nós vamos fazer a escolha certa? Que nós vamos fazer a decisão certa? Como é que Deus confia em nós que nós vamos obedecer o que Ele nos fala? Ninguém diz amém, né? Em Deus, em parte, querido, Deus pode tudo. Mas em Deus, em parte, precisava do sim de José. Precisava de José dar apoio a Maria.
precisava de José estar ao lado de Maria. Deus precisava. Então Deus, olha, o que foi gerado nela é do Espírito Santo, já foi profetizado, já foi falado, está se cumprindo. Então recebe ela como tua esposa, cuida desse filho como fosse seu filho. Estou parafraseando, minha gente. Deus pediu algo a José e explicou para José. E diz a palavra que José, quando despertou do sono, ele fez como o anjo lhe havia ordenado. Ele recebeu Maria como esposa. Uma coisa aqui, gente. Será que isso gerou algum disse-me-disse lá em Nazaré? Dizem que nessa época, Nazaré devia ter no máximo 4.000 pessoas. E assim mesmo, tudo espalhado. Será que isso deve ter gerado? De repente, Maria, a barriga cresceu. E José casou com ela, levou ela para a casa dele. Será que isso deve ter gerado? Será que alguém chegou no ouvido de José e falou: ô, tu está entrando numa fria. Tu conhece o ser humano, não conhece, querido? O ser humano não mudou, não. Provavelmente essas coisas aconteceram naquela época, mas diz a palavra que José fez o que Deus tinha lhe ordenado. Não é? Então, olhando aqui, queridos, nós vemos que o sim de José, vê se você se identifica com isso em algum momento, é o sim daqueles que dizem sim, mas ficam com dúvidas. Dizem sim, mas têm certezas. Eu vou me casar com essa mulher, vou dizer sim, mas será que isso aí vai dar certo? Quem é que aqui antes de casar não pensou isso? Ninguém. Quem é que a mãe chegou? Meu filho, cuidado. Você tem certeza que você quer casar com essa mulher? Quem tem mãe aí? Só meia dúzia. Então o sim de José, queridos, é um sim que tinha uma certa preocupação, tinha até medo. Tanto que o anjo disse para ele não ter medo. O sim de José é o sim, querido, de Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias para profetizar, ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Será que o Senhor não quer usar outra pessoa? Não. O sim de José é parecido com o sim de Moisés, quando Deus disse: vai até Faraó e pega um povo e leva ele para o deserto. Moisés disse assim: quem sou eu? Não dá para mandar meu irmão, não? Então, queridos, a gente olhando, Isaías. Quando Deus, eu preciso mandar alguém, Isaías, olha, eu sou um homem de lábios impuros. Isaías falava palavrão, quem fala palavrão aqui, diga amém. Eu sou um homem de lábios impuros. Mas se o Senhor não tem quem enviar, me envia. Então era um sim, queridos, a gente vê muito isso na Bíblia. Muitas pessoas que disseram sim para Deus, mas com medo, com preocupação, se perguntando: será que eu dou conta disso? Será que eu dou conta de ser ministro de louvor? Será que eu dou conta de ser um pregador? Será que eu dou conta de ser um pai de família? Será que eu dou conta daquela liderança? Será que eu dou conta desse trabalho que estão botando nas minhas mãos? Então, muitas vezes o nosso sim, querido, tem uma preocupação, tem um medo, tem uma insegurança, tem uma incerteza. Mesmo assim, a palavra diz que ele fez porque ele confiou nas promessas de Deus. Então, o sim de José, eu repito, é parecido com outros sim, mas foi um sim
que trouxe uma possibilidade para a vida dele que talvez ele nunca tinha pensado. Porque ele era um carpinteiro em Nazaré. Que possibilidades esse homem tinha? E de repente ele foi escolhido por Deus para ser o pai de Jesus. A figura paterna na terra para Jesus. Se nós formos olhar para Moisés, olhar para Jeremias, olhar para Isaías, foi graças ao sim deles que eles viveram possibilidades que eles nunca imaginaram na vida dele. Então, queridos, já trazendo isso para a nossa vida, o nosso sim para um desafio, para um trabalho, para um projeto, para um ministério, o nosso sim para algo que Deus coloca à nossa disposição, às vezes pode nos levar para possibilidades que nem sequer passam pela nossa cabeça. Aquilo que você nem crê, você nem imagina, Deus faz por causa de um sim. Então você, da próxima vez que se vê diante de um sim ou não, pondera. Usa o fígado. Usa a cabeça. Isso aí vai me levar para mais? Ou isso vai me levar para menos? A igreja está calada. Já já vou botar uma música de Natal aqui. Então, olhando para José, nós vemos que Deus levou ele por onde ele nem ia imaginar. E eu queria examinar agora, queridos, examinamos o sim de José. O sim de José é um sim com medo. Quem já disse sim com medo? Sim, mas preocupado. Pareceu um trabalho. Te convidaram para uma liderança. Te convidaram para assumir alguma coisa. E você se perguntou, quando eu fui chamado no gabinete do bispo, você vai ser pastor da Igreja Nova Vida, do Engenho Novo. Eu me lembro da minha pergunta: o senhor acha que eu sou capaz de tomar conta daquela igreja? Sim. Fui, minha gente. Fui. Sujando as calças, mas fui. Amém, queridos? Como fui também quando o doutor Miguel, lá em Duque de Caxias, disse: Roberto, você vai fazer o primeiro parto. Eu? Sim. Então, queridos, tem hora que o nosso sim, ele não vem assim com um passarinho cantando, não. Ele vem com preocupação, ele vem com medo, ele vem com ansiedade, ele vem com questionamento: será que eu vou dar conta? Mas esse sim, às vezes, traz para nós possibilidades que a gente nem está imaginando. Diga um amém aí. Amém? Agora eu queria examinar, eu não botei ali, mas eu queria examinar o sim de Maria, Lucas 1, de Mateus 1 para Lucas 1, 26 a 38. Faço questão de ir lá, porque você vai ver o mesmo movimento, você vai ver a mesma dinâmica, você vai ver o mesmo jeito de Deus. É assim que Deus faz as coisas que Ele quer fazer na nossa vida. Lucas 1, eu vou ler, tá? Se você quiser me acompanhar, acompanha, se não, escuta. Lucas 1, no versículo 26. Maria, uma jovem virgem, morava em Nazaré. No 6º mês, o anjo Gabriel, no 6º mês da cronologia, está entendendo? Não foi de gravidez, não. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. Olha as histórias se juntando.
A virgem se chamava Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, olha, a mesma coisa, querido, o anjo dizendo a mesma coisa que disse para José: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida, olha a explicação, e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, olha a explicação: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra. E por isso também esse ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Diga para a pessoa que está do seu lado: para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. E então o anjo foi embora. Olha só, queridos, a gente vê aqui o mesmo movimento que aconteceu com José. Deus fala, Deus pede alguma coisa, e Deus fica aguardando o sim. Deus é cavaleiro. Ele aguarda, ele tem educação. Ele pede, explica e fica aguardando um sim, ou ele fica aguardando uma ação. Diz a palavra, querido, que ela, ao ouvir a saudação do anjo, ela perturbou-se muito. Ela ficou a pensar, que nem José, queridos. Ela ficou a pensar. Primeiro, ela se perturbou porque no que significaria essa saudação? Salve, agraciada de Deus, né? O que será que esse anjo quer dizer isso comigo? Por que ele está me chamando assim? Diz a palavra que ela teve medo. E aí o anjo virou para ela e disse: não tenha medo, Maria. Queridos, essa é a palavra de Deus para você que está aqui hoje perturbado. Para você aqui hoje que não está entendendo o que está acontecendo. Você que está preocupado com o que vem pela frente, o que mais pode vir a acontecer. Não é? Deus está falando: não tenha medo. Sabe o nome da pessoa que está do seu lado? Fala o nome dela e diga: não tenha medo, Beth. Não tenha medo, Salvadora. Não tenha medo, Edson. Não tenha medo, Vera. Essa é a palavra que Deus está trazendo para a gente. Por 2 vezes ele fala aqui. Primeiro falou para José não ter medo. Depois falou para Maria: não tenha medo do que vem pela frente. Não tenha medo, confia em Deus. Deus está vendo tudo. Deus está no controle. E agindo Deus, quem vai impedir? Olha só, queridos, se a saudação já tinha perturbado Maria, quanto mais as notícias que o anjo deu em seguida. Não é? Porque primeiro ela já ficou perturbada só com a saudação. Que negócio é esse de agraciada, abençoada? E aí o anjo deu mais informação. Não é? Olha, você vai ter um filho, você vai ficar grávida, o teu filho vai ser grande, vai ser chamado Filho do Altíssimo. Ele vai ter um reino, ele vai ter um reinado para sempre. Gente, era muita informação.
Amém, querido? Mas Maria, apesar de jovem, era uma mulher prática, como algumas são. Amém? Ela era uma mulher prática, era uma mulher pé no chão. Ela disse assim: como será isso se eu nunca tive relação com homem algum? Se lembrar, querido, era uma jovem do interior. Morava numa aldeia de 4.000 pessoas. Dizem que Maria tinha pouco mais que 15 anos. Mas já sabia das coisas. Como será isso se eu nunca tive relação com homem algum? Ela não via como essa possibilidade ia acontecer. A notícia era interessante, mas como? Né? Talvez hoje eu te dou uma notícia interessante, que Deus vai abrir uma porta, que a cura vai acontecer, que a provisão vai chegar do céu, que vai haver uma mudança radical em todas essas situações que você está enfrentando. Você talvez diga amém, levanta a mão, mas dentro de você pergunta assim: mas como será isso? Como é que isso vai acontecer? De que jeito isso aí vai se resolver? Vocês estão aí, minha gente? Maria não via como essa possibilidade ia acontecer na vida dela. Ela era virgem, ela nunca tinha tido relação com homem algum. Aí o anjo fez com ela o que o anjo fez com Maria. Ele explicou. Né, querido? Tem pessoas que não adianta explicar, você tem que desenhar para ver se ela entende. E Deus às vezes ele faz isso. Ele fala, ele explica e ele desenha. Amém? Ele explicou. E explicou, né? Versículo 35. Deixa eu ler. Versículo 35. Ela diz: mas como será isso? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E ainda deu mais informação. Anjo sabe que mulher gosta de informação. Né? Ela gosta de ser informada do que é que está acontecendo. Então o anjo, além de dizer o que aconteceu na vida dela, ainda falou para ela: Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da idade avançada, sendo já o 6º mês, para aquela que diziam que era estéril. Ou seja, ele falou para ela e explicou para ela. E o versículo 37, querido, nós podemos dizer, eu já estou chegando ao fim, foi a chave da explicação. Não é? Foi a chave da explicação, foi o versículo 37. O anjo disse para ela: porque para Deus não há nada impossível. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Presta atenção, querido, que essa era a resposta de Deus para uma Maria que estava assustada, para uma Maria que estava com medo. Aí ela disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. O que é que Maria estava dizendo? Sim ou não? Sim. Quer dizer que Maria também deu o seu sim. Então, querido, tanto o sim de Maria como o sim de José foram importantes para Deus trazer o Salvador ao mundo. Então, hoje, nós temos um Redentor. Hoje nós temos um motivo para comemorar o Natal, porque Jesus está vivo. Amém? Ele nasceu, foi crucificado, ressuscitou. Hoje é o Senhor da igreja. Hoje Ele é o nosso Salvador. Hoje Ele é o nosso Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Agora não tem como eu não trazer isso para a gente, né?
Veja só, graças ao sim de José e de Maria, que viviam lá em Nazaré, uma aldeia que não tinha praia, que não tinha mar, que não tinha nada, levou eles a experimentar possibilidades que nunca passaram pela cabeça dele. Amém, querido? Eu que venho lá da periferia, querido, eu digo assim, meu Deus, quando que eu pensei que Deus ia me levar por onde Ele me levou? Então, Maria e José experimentaram coisas, querido, que em Nazaré, talvez ninguém fosse experimentar. Não é? José ficou conhecido, Maria ficou conhecida. Aonde estiver falando sobre Natal, vamos estar falando dela. Amém, querido? E se você olhar, assim foi com os pescadores, assim foi com os discípulos, assim foi com os apóstolos, assim foi com os profetas. Então, querido, trazendo essa palavra para nós, para o nosso Natal, para a nossa Nazaré de limitações. Talvez você hoje também viva numa Nazaré sem muitas possibilidades. Você olha assim para frente, eu não estou vendo possibilidade, não estou vendo oportunidade, não estou vendo jeito de mudar nada. Talvez você também esteja vivendo aí numa situação assim, não é? Quem sabe perturbado, quem sabe com medo, quem sabe inseguro. Como é que vai ser esse Natal, com essa pandemia, com tudo que a gente está vivendo? E aí o Espírito Santo traz uma pergunta para nós, querido. O que será? Porque o Espírito Santo pediu algo para José e pediu algo para Maria. O que será que nesse Natal Deus está pedindo de nós e Ele espera um sim? Eu acho que isso aqui é trabalho de casa. É para você pensar. O que será que nesse momento que eu estou vivendo, enfrentando os meus problemas, na minha Nazaré de limitações, sem muitas possibilidades, com medo, inseguro, perturbado, o que será que Deus está pedindo de mim que eu tenho que responder sim? Foi assim com Maria, queridos, e foi assim com José, e é assim também conosco. Vou esticar um pouquinho mais. O que será que eu estou com dificuldade de dizer sim para Deus? Talvez você esteja, como será isso se eu disser sim? José pensou com ele mesmo, Maria pensou. Então, meu irmão, nesse Natal, pense. O que é que Deus está me pedindo? Se eu disser sim, Ele pode me levar por possibilidades que eu nem imagino. Quem sabe um novo rumo, uma nova direção. Então eu botei essa pergunta agora, quando vinha descendo. Vai ter Natal? Vai ter Natal, querido. Quando a gente diz sim. Quando aquilo que Deus me pede, eu digo para Ele sim. O Natal só aconteceu na sua origem por causa do sim de Maria e o sim de José. Eles disseram sim e Jesus veio ao mundo. Então o Natal, ele acontece quando eu digo sim. Talvez o que Deus me pede me dê medo, me dê preocupação. Mas se eu confio nele, eu digo sim. E esse sim, queridos, abre um leque de possibilidades que você não está vendo.
Amém, querido? Então, vai ter Natal? Sim. Sim. Vai ter Natal? Sim. Vai ter Natal? Sim. Vai ter Natal? Sim. Agora, o que é que Deus está te pedindo nesse Natal? O que Ele está pedindo para você fazer? Entenda, queridos, que a nossa ação é que traz as possibilidades de Deus à realidade. Não adianta eu dizer, vai ter Natal, mas não ligo para fulano, não ligo para ciclano, não falo com Beltrano, não quero saber disso, não quero saber daquilo. Na minha casa ninguém entra. Vai ter Natal, querido, se tiver um sim no nosso coração. Olha só, querido, esse ano não pode faltar tudo, até rabanada. Pode faltar. Bacalhau, passou de longe. Pode faltar muita coisa, mas não pode faltar o sim para Deus. Não pode faltar o sim para Deus. Primeiro lugar, para Deus. José fez o que o anjo mandou ele fazer. Maria disse assim: eis aqui a serva do Senhor. E dali, queridos, uma porção de coisas aconteceram. Amém? Eu acho que essa é uma palavra que a gente tem que deixar cair. O que Deus está me pedindo? Deus está me pedindo para ir ali no Mercadés comprar rabanada. Não, não é isso. Vamos internalizar isso. Vamos botar isso para dentro da gente. O que Deus está me pedindo? Que eu tenho que dizer sim, e eu estou resistente a dizer esse sim. Você pode ficar de pé, querido? Eu quero que tenha Natal na tua casa. Mas Natal com novas possibilidades de Deus. Natal com novas manifestações de Deus. Natal com Deus trazendo um cardápio de bênçãos para a sua vida. Mas Deus só faz isso depois que nós falamos o nosso sim. Amém? Eu falei que essa é uma palavra para a gente pensar, para a gente refletir, porque José refletiu, ponderou, dormiu. Maria também questionou, mas como será isso? Então, querido, que você consiga levar essa palavra para dentro de você e se perguntar: Deus, o que é que o Senhor está me pedindo? Que eu estou com dificuldade de dizer sim. Amém, queridos? E no momento que nós dizemos sim, o Natal se torna uma verdade na nossa vida. Amém? As possibilidades de Deus aparecem na nossa vida. Então abaixa a sua cabeça, fecha teus olhos. Eu repito, essa é uma palavra que a gente tem que comer pelas beiradas. Você não come um bife inteiro, você vai cortando ele aos pedaços. Essa é uma palavra para você meditar, para você pensar, para você sair desse negócio do lado de fora, de festa, de comida, de presente, de não sei o quê, e levar isso para dentro de você. O que será que Deus está me pedindo? Que está difícil de dizer sim. Mas, meu irmão, tenha coragem, não tenha medo. Diga sim. E Deus vai te levar por caminhos que você nunca passou antes. Deus vai trazer possibilidades que nunca passaram na cabeça de Maria, de José, de Isaías, de Pedro, de Mateus, de Isaías, de Moisés.
Todos esses foram homens que, quando Deus chamou, ficaram com medo. E Deus levou eles por caminhos que eles nunca imaginaram. Então, Pai querido e amado, a pergunta que o Espírito Santo traz para a gente é: vai ter Natal? Sim. E esse sim é um sim do meu coração, é um sim da minha vida, é um sim para algo que Deus está me pedindo. E no momento que eu faço, como José acordou e fez o que Deus pediu, como Maria, eis aqui a serva do Senhor, as possibilidades que nós nem imaginamos, elas aparecem e se manifestam na nossa vida. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Então, Pai, nos ajuda. Alguns de nós precisamos de ajuda para dizer sim. Sim para Jesus. Em primeiro lugar, eu digo sim para Jesus. Você pode dizer: eu digo sim para Jesus. Jesus, tu és o meu Salvador. Jesus, tu és o meu Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu disse sim, o Senhor me resgatou de um tremedal de lama. Eu disse sim, o Senhor me tirou de onde eu estava. Eu disse sim, o Senhor me arrancou daquela vida de pecado que eu vivia. Em primeiro lugar, eu digo sim para o Senhor Jesus. Sim, Jesus. Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega. Eu digo sim, Senhor. Pai querido, ajuda aqueles que estão com dificuldades, Pai. Talvez como Maria e como José, com medo, preocupados. Ajuda-os, Pai, a dizer sim. E que esse sim seja acompanhada de ações, de coisas que você vai fazer. Então, meu Pai, eu abençoo o meu irmão, abençoo a minha irmã, que haja Natal de fato na vida dele. Mas um Natal diferente desse aí de fora. Um Natal dentro de nós, com a presença de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus, com a operação de Deus, com a cura de Deus, o livramento de Deus, a libertação de Deus, se manifesta, Pai. Tem gente aqui preocupada, Pai. Tem gente aqui aflita, tem gente aqui angustiada, tem gente com medo do dia de amanhã. Não é nem do futuro, é do amanhã, com medo de amanhã, com medo do depois, Pai. Revigora, coloca fé, que eles confiem nas Tuas promessas, porque o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus de maravilhas, o Senhor é um Deus que honra a nossa fé, o Senhor é um Deus que quando nós botamos a nossa fé em ação, as coisas acontecem. Eu desejo um Natal, Pai, cheio de bênçãos na vida do meu irmão, na sua casa, na sua família, que a Tua bênção esteja na vida dele. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma grande salva de palmas ao Senhor. Aleluia. De longe, meu irmão, desejo um Feliz Natal para o teu irmão. Um Natal de bênçãos, um Natal de saúde, um Natal de provisão, um Natal de mudanças.